Deixar a árvore flutuando aí. Fala aí, povo, graça e paz. Eu sou o Márcio e te desejo boas-vindas ao canal de Leigo para Leigo, porque aqui estamos todos aprendendo. Então, pessoal, hoje o nosso cenário vai ser esse aí, Minecraft. Enquanto eu tô trabalhando aí, podando mais árvores, colhendo recursos aí para fazer algumas coisas na casa, a gente vai conversando hoje sobre o nosso tema, que é visitantes chegam do Oriente. Então vamos lá. Depois que Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, em uma época ruim, que um certo rei chamado Herodes estava por lá. Pensa em um cara brabo, ruim que só ele. Esse era o rei de lá, que estava na época. Era só contrariar que ele mandava matar. Pois é. Então, nessa época aí que chegam os reis, os magos, eram três. De onde eles vieram? Vamos ver nesse episódio. Então, vamos lá. Vamos iniciar lendo a referência da nossa história de hoje, que é Mateus 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos lá. A visita dos sábios. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Agora, com essa profecia aí, vocês podem entender por que Herodes ficou perturbado, porque ele não queria perder o trono dele. Ele achava que o líder que viria seria alguém para tomar o trono dele. Mas vamos continuar. Então Herodes chamou os magos secretamente, na encolha, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes como ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas nessa história. Eis que os magos chegam em Jerusalém depois de andar milhares de quilômetros. Isso mesmo. Eles andaram muito, gente. Vocês não têm ideia. Provavelmente esses magos eram de uma terra muito distante. Interessante que a Bíblia não deixa claro quantos eram e muito menos diz que eram reis. Diz somente que eram os magos. E onde fica a tradição que eram os três reis magos? Se alguém souber, coloca aí nos comentários, porque nessa eu vou continuar sendo leigo, hein? Por que eles eram chamados de magos, então? Naquela época, os magos eram pessoas extremamente estudiosas, que estudavam astrologia e outras ciências. Então, esses magos deviam estudar profecias há anos até entender que aquela estrela que havia aparecido poderia ser o cumprimento de uma dessas profecias que eles estudavam. O interessante é que eles identificaram uma estrela nova e resolveram ir até onde ela apontava, ir até onde ela estava em cima, por assim dizer, e com todos os seus conhecimentos chegaram em Jerusalém. Imagina,
ir milhares de quilômetros tentando chegar onde está uma estrela nova que apareceu no céu. Que coisa doida, né? Alguns dizem que essa estrela pode ter sido uma conjunção de Júpiter, Saturno e Marte em 6 a.C. E outros dizem que outras coisas. Mas será que Deus, que criou o céu e a terra, não poderia criar uma estrela para o seu filho Jesus? O importante é que os magos chegaram onde Jesus estava através da estrela, né? Agora que vocês entenderam um pouco de como os magos chegaram a Jesus, é importante dizer quem era esse tal de Herodes. Vamos lá. A terra de Israel estava dividida em 4 distritos políticos e vários territórios menores. A Judéia ficava ao sul, Samaria no centro, Galiléia ao norte e a Idumeia ao sudoeste. Belém da Judéia ou Judá havia sido profetizada como local de nascimento do Messias. Jerusalém também estava situado na Judéia e era a sede do governo de Herodes, o Grande. Chamavam ele assim, não sei porquê, né? Ele era rei sobre os 4 distritos políticos. A história diz que ele era perverso e cruel, que matou muitas pessoas da sua própria família, mas foi ele quem supervisionou a reforma do templo, deixando-o muito maior e mais bonito. Isso fez ele ser mais popular para muitos judeus, tipo o que os políticos fazem hoje em dia, né? Olha de onde eles aprenderam aí, ó. Explicando isso e continuando a história. Vamos lá. Então, quando os magos chegam e saem perguntando por Jerusalém, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que parada. Os homens, talvez mais inteligentes da época, foram adorar quem? Logo quem? Jesus, isso mesmo. Eles só não foram sábios de sair perguntando pelo rei dos judeus, porque Herodes ouviu e deu ruim, né? Ficou sinistra a coisa por lá, porque ele ficou encucado e Jerusalém toda junto com ele. O que ele fez? Juntou a galera toda da alta sociedade, os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo e saiu perguntando onde esse Cristo tinha nascido. E a galera logo respondeu. Ninguém é bobo, né? Em Belém da Judéia, de acordo com a profecia que dizia que Belém, de modo nenhum, era a menor dentre as capitais, porque de lá sairia o guia que iria apacentar o povo de Israel. Daí Herodes chamou os magos na encolha, assim como quem não quer nada, e fez eles dizerem exatamente o tempo que a estrela tinha aparecido. E já cheio de maldade, manda os magos irem a Belém perguntar numa boa pelo menino, e quando achar, para voltar e contar para ele o adorar. História para boi dormir, né, Herodes? Tá brincando comigo, né? Imediatamente os magos foram, e se guiando novamente pela estrela, quando perceberam que ela estava acima deles, bem ali, estava o local onde o menino estava. E ficaram todos felizes, porque aquela estrela seria a primeira seta de GPS do mundo. Essa merece seu like, hein? Fala a verdade. Ninguém imaginou que uma estrela seria a primeira setinha de GPS? Vamos lá. Merece o like. E aí, ajuda o canal aí, já aproveita e compartilha com seus amigos, hein? Daí, quando chegaram, entraram na casa e acharam o menino com Maria. E o adoraram se prostrando. Abriram um monte de tesouros e deram para ele ouro, incenso e mirra. Provavelmente, Jesus já tinha ali 1 ou 2 anos quando os magos o encontraram. Os magos deram esses presentes caros como um digno reconhecimento de um futuro rei. Os estudantes da Bíblia têm visto nos presentes símbolos da identidade de Cristo e do que ele realizaria. Por exemplo, o ouro era um presente para a realeza, significava pureza. O incenso era um presente para a divindade, que significava adoração, né? O incenso era usado naquela época para adoração. Você estava com o incenso, você estava
demonstrando adoração. E a mirra era uma especiaria, era tipo um perfume francês dos dias de hoje, né? Um dos mais caros que possa ter. Então a mirra era isso, era uma especiaria usada para ungir o corpo. Ele era um óleo muito perfumado e eles usavam para o sepultamento, para o corpo ser sepultado cheiroso, né? Era bem caro. Os magos trouxeram presentes e adoraram Jesus por quem ele era. Essa é a essência da verdadeira adoração. Logo depois, eles receberam uma revelação de Deus em sonho para que não voltassem para falar com Herodes e partiram para sua terra por outro caminho. Eu disse, Herodes não poderia ter boas intenções, né? Mas essa história fica para o próximo vídeo. Então, se você gostou, mais uma vez eu te peço, deixa o seu like aí para ajudar o canal, compartilha com seus amigos, tá? E vamos continuando essa história aí, porque em 2024 tem muita história de Jesus para você. E não esquece, leia a Bíblia, honre seu pai e sua mãe, obedeça a Deus e seja muito feliz. Valeu, fui!